Agora eu vou ficar mudo. Por quê? Então, vamos iniciar o nosso encontro, não é? Vamos aqui. Então, vamos dessa forma, unindo os nossos pensamentos, o nosso coração, ao nosso querido Pai João, que coordena a nossa querida Casa Espírita. Vamos entrando em sintonia com os benfeitores amigos, com o nosso mentor individual, com esses espíritos do bem que trabalham pela divulgação do Evangelho na Terra, rogando a esses trabalhadores de Jesus que estejam conosco nessa noite, iluminando a nossa mente, fortalecendo nosso coração, para que possamos compreender os ensinamentos valiosos das leis divinas, do Evangelho de Jesus e dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos dá a oportunidade de conhecermos de onde viemos, por que estamos fazendo aqui, e reconhecermos que somos filhos muito amados de Deus e de que somos capazes de realizar tantas coisas maravilhosas. Que na noite de hoje, esses espíritos amigos nos envolvam, fortalecendo a cada um de nós, para que durante todo o período desta reunião, possamos, cada um em seu lar, recebermos esses fluidos benéficos que estão sendo jorrados sobre cada um de nós. E que assim nos sintamos fortalecidos e amparados pelo Pai Criador, por Jesus. E nessa conexão nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E é com muito carinho que vamos envolvendo nesse instante o Mário, para que ele possa, inspirado pelo plano maior, trazer para todos nós o comentário do encontro com o Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos, porque entraram mais pessoas. Valéria, não fecha a imagem, porque se ela aparecer, eu quero olhar para ela. Tá? Eu tenho estudado um pouco dos apóstolos da primeira hora, os 12, porque tem tanta riqueza para nós, tem tanto consolo, tanto ensinamento, tanta coisa boa, e quando enjoarem de ouvir os apóstolos, eu mudo. Mas acho que não, porque é tanta lição, é tanta riqueza. Hoje, nós vamos, através de Judas Tadeu, refletir um pouquinho sobre justiça. Judas Tadeu era dos 12 o mais alto, mais forte, um comportamento menos refinado. Hoje em dia chamam de ogro uma pessoa assim, né? Então ele era grande,
no tamanho e até puro no coração, no pensar. Não que fosse um espírito puro, mas ele não tinha a maldade no pensar. E uma coisa que incomodava Judas Tadeu, ou só Tadeu, né? Fala assim porque algumas doutrinas falam Judas Tadeu, outras Tadeu, outras São Judas Tadeu. É o, é o mesmo apóstolo. Então, ele tinha uma certa deficiência para compreender as parábolas, os ensinos que Jesus passava, as palavras de Jesus. Era muito difícil, ele tentava raciocinar, mas dos 12, ele era o que tinha dificuldade para assimilar o aprendizado, para compreender o que Jesus falava. E ele via os outros 11 debatendo, discutindo a posição filosófica, a posição doutrinária daquilo que Jesus passava, e aquilo o incomodava. Incomodava e o pensamento dele fervia. E encontramos muitas pessoas no nosso dia a dia nessa situação semelhante de Judas Tadeu, que ficam com um pensamento fervendo na cabeça por coisas que fizeram ou falaram ou não compreenderam direito. Então, aqui está, acho que o gancho para nós refletirmos nessa noite. Porque ele, quando pensava, porque só ele não compreendia com coisa que os outros compreendiam como deveria. Não, apenas ele se colocava numa posição inferior. E nessa posição inferior gerava tormentos na sua mente, tanto que perdeu uma noite de sono, acordou pela madrugada, com a cabeça fervendo nesses pensamentos que ele alimentava constantemente. Era verão e ele saiu para o quintal, ao lado de fora da casa, e ficou admirando o céu, ficou admirando aqueles astros que ele podia ver, sem conseguir imaginar que eram estrelas às vezes maiores do que o Sol e que tinham na sua órbita outros planetas. Mas ele admirava e pensava como Deus conseguia fazer tudo aquilo. Isso foi um alento, porque o tirou dos seus pensamentos contra si mesmo, pensamentos que atormentavam a si mesmo. E logo veio um amanhecer e ele viu no horizonte os primeiros raios do sol chegando e falou: puxa, como Deus é maravilhoso, olha como o dia nasce, olha que esplendor esses raios do sol. E o sol foi levantando pouco a pouco e ele sentiu um convite para andar em meio à natureza. E foi o que fez. Andou entre as árvores, viu flores e nem se deu conta com o passar do dia. Quando ele foi reparar, já era tarde, né? Não era mais amanhã, já era o período da tarde. E ele, nossa, nem com fome eu estou. Mas essas árvores são lindas, olha as flores, há frutos já em algumas. E ele lembrou que teria um compromisso naquela noite com Jesus e com os outros amigos de apostolado. Foi para casa, tomou seu banho, trocou de roupa e se preparou. O encontro era numa casa que estava abandonada. Não era na casa de nenhum dos 12, mas numa casa abandonada. Para lá partiu, e claro que ele estava irradiando
esses tormentos que ele desenvolveu para si mesmo. E chegando na casa, João, o discípulo de mais amor dito por Jesus, o evangelista, quem fez a prece de abertura. E João fez uma prece que emocionou a todos, de tanto amor, palavras tão amorosas, que tocou a todos. E ao terminar a prece, Jesus tinha o olhar dirigido para um dos 12, para Judas Tadeu. E aquele olhar de Jesus foi o suficiente para Judas Tadeu dizer: mestre, eu tenho uma pergunta hoje. Como se Jesus não tivesse identificado a angústia que cercava aquele coração tão bom. E Jesus disse: diga, meu filho, o que te angustia, o que te incomoda? E ele disse: fale-me sobre a justiça. Mas Jesus captou que ele se sentia injustiçado por ser o único dos 12 que não conseguia compreender a fala de Jesus, não conseguia compreender os ensinos de Jesus. E Jesus disse: em verdade, as pessoas se sentem injustiçadas. E elas se sentem injustiçadas por não compreender os desígnios de Deus traçados para elas. E por não compreender esses desígnios de Deus, elas cometem uma falha. E disse Jesus: eu vos digo que nenhuma folha de árvore cai sem que tenha sido aprovado por Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Então, tudo o que acontece a um ser humano, que é muito mais importante na criação de Deus, acontece sobre as ordens dele, sobre as leis com que ele rege todo o universo. Não há injustiça, há justiça nos desígnios do nosso Pai, do nosso Criador. Sabe, Tadeu, Deus não coloca o fardo mais pesado para ninguém. Ele coloca na medida daquilo que possamos carregar. Ele oferece os problemas, as dificuldades, do tamanho certo para que cada um de nós possa resolver. Não há problema insolúvel, não há dificuldade maior do que aquela que o ser humano possa corresponder na solução e no enfrentamento. Sabe, a justiça de Deus, às vezes, parece perversa, às vezes parece exagerada, principalmente quando vemos órfãos de pais, órfãos de mãe, órfãos de pai e órfãos de pais. E vemos também órfãos de pais vivos, pais que não conseguem compreender o que é a paternidade, a maternidade. Então, são dores insuportáveis e que eu clamo a vocês. Ajudem as viúvas, ajudem os órfãos. Eles não têm a quem recorrer. Imagine uma senhora jovem
com filhos e sem o marido para trazer o sustento. Naquela época era tudo muito machista, né? Hoje as mulheres são mais independentes, mais livres. Há mulheres que conduzem o lar mesmo não sendo viúvas. Jesus disse: há provas muito difíceis, Tadeu. Pessoas que as lágrimas vertem todos os dias, muitas vezes por dia. Mas ali está a justiça de Deus se fazendo, tocando as fibras mais duras dos corações humanos, para que percebam a importância do amor, a importância do ser pai, do ser mãe, do ser filho, para que não percam essas oportunidades. E elas vêm ao encontro de quem está pronto para enfrentar. Porque aquele que não está pronto não suportaria. Perderia o juízo, perderia o controle, criaria outras situações, criaria outros problemas, outras dificuldades, atrapalharia outras pessoas. Então, Tadeu, é preciso ter o olhar da vida eterna. É preciso ter o olhar daquele que é o meu reino. O meu reino não é para este mundo. É preciso o que o Espiritismo nos ensina. É preciso ter o olhar da vida espiritual. Porque aquilo que procedemos nesta vida é a semeadura, a colheita vem na vida espiritual. Que bênção poder ser pai, poder ser mãe, poder ser filho, quando valorizamos com o olhar da alma. Quando compreendemos esses papéis com o olhar do espírito. Quando enxergamos nas nossas vidas que elas são temporárias e passageiras e que levaremos conosco os bons frutos e, infelizmente, os maus também, na nossa prestação de contas. E aí vem o reencarne, e o reencarne traz essas marcas, boas ou ruins, e vem as situações que achamos estar sendo injustiçados. Não, não estamos. Mas a misericórdia do Pai nos dá a oportunidade de voltarmos e, ao voltar, reparar os deslizes cometidos. Precisamos buscar força através da oração para enfrentar essas situações. Jesus para que Judas Tadeu reflita e os outros também, para que assimilem um pouquinho daquilo que ele falava. E ele volta. Se olharmos o ferreiro, ele precisa do martelo e ele precisa da bigorna. Bigorna, para quem não conhece, é uma peça grande de aço fundido, muito pesada, onde o ferreiro coloca o ferro na brasa, põe em cima da bigorna e bate, dando molde àquele ferro, seja qual for o molde. Antigamente era assim, numa caneca, numa faca. Então o ferreiro batia uma ferradura, punha no fogo e punha na bigorna, batendo com o martelo. Jesus diz: nós, às vezes, precisamos passar pela têmpora do fogo, ir para a bigorna
e enfrentar os nossos problemas. É assim que nós vamos moldando o nosso espírito no amor, infelizmente passando pela dor. Ou não. Às vezes nós podemos executar essa transformação, às vezes podemos ser esse ferro sem precisar passar pelo fogo das provas difíceis, sem passar pelas dores do martelo na bigorna, se compreendermos o que é o amor. Se começarmos a exercitar o amor, o Pai irá florir o nosso caminho. Se compreendermos que o outro necessita mais do que nós, Tadeu, seremos mais úteis e transformaremos o nosso interior através da doação do amor. Quantos órfãos temos, quantas viúvas, eram os exemplos que Jesus usava. Hoje, quantos sofrem com o desemprego crescente por conta da pandemia? Será que Deus queria prejudicar tantas pessoas assim? Ou será que Deus queria chamar a atenção de tantas outras de como é importante o serviço da limpeza, que quando a pessoa não vem, você tem que arregaçar as mangas? Será que Deus quis chamar a atenção das pessoas para aqueles que trabalham nas portarias e que sequer valorizamos aquele trabalho, aquele serviço? Será que Deus quis valorizar para nós a importância do enfermeiro, do médico, do farmacêutico? Será que Deus quis chamar a nossa atenção para aquele que planta, que colhe, aquele que distribui os alimentos, aquele que transporta os alimentos, as pessoas, os produtos? Quantas pessoas que tornam as nossas vidas melhores e que neste momento podem ter perdido seus empregos, que neste momento podem estarem enfrentando dificuldades cruéis? Será que toda essa pandemia não foi feita para que nós entendêssemos isso que Jesus falava para Judas Tadeu? Não há perfeitos entre nós. Judas Tadeu poderia ser muito útil no serviço do amor e Jesus mostrava isso para ele. Não se preocupe com o que você aprende, se não aprende, mas amar você pode, porque o Pai colocou em todos nós, e no Espiritismo aprendemos bem isso. Somos uma centelha criada por Deus com todos os dons para explorarmos, com todos os atributos dentro de nós para explorarmos. E essa pandemia está sendo tão boa para olharmos aqueles que estão sofrendo muito mais que nós, aqueles que padecem em leitos de dor por conta da contaminação, aqueles que não têm remédio, que não conseguem médico. Quanta oração podemos distribuir, como Jesus disse a Judas Tadeu. Nós podemos ajudar muito nesse trabalho que Jesus mostrou a Judas Tadeu. E não nos sentirmos o pior dos 12. E não nos sentirmos o pior porque não sabemos fazer uma prece como João fez naquela noite. Ou como Pedro fez noites passadas. Cada um de nós tem um espaço nesse grande, imenso
essa imensa seara de Jesus, que acolhe a todos, consolando, levantando, não julgando, não punindo, não perguntando, simplesmente acolhendo. O poder da vibração, o poder da oração é magnífico e todos nós podemos colaborar com Jesus. Não está nada injusto. Estamos trancados em casa, alguns ainda conseguem sair um pouco, outros trabalham, mas o ficar em casa é como um retiro de reflexões. E que utilidade eu posso ter trancado em casa? A utilidade de vibrar, de orar por todas essas pessoas que estão enfrentando a pandemia para tornarem as nossas vidas melhores. Será que precisaremos viver o que o pessoal do Amapá viveu para compreender a importância daqueles que trabalham com a eletricidade, com o saneamento da água do esgoto? Não, não precisamos. Mas eles estão trabalhando. Às vezes, com a chuva, o vento, cai a energia elétrica, queremos saber logo quando volta. Mas não queremos, não lembramos daqueles que seguem num caminhão longe dos seus lares, enfrentando chuva, vento e a energia elétrica de uma voltagem que mata. A Covid nos convida, em verdade, a integrarmos esse grande grupo que Jesus vem alertando há 2000 anos. E aqui estamos usando o exemplo de Judas Tadeu, porque, na verdade, ele estava preso ao orgulho de querer ser igual aos outros. Mas ele é igual aos outros, porque todos os espíritos são criados pelo mesmo Deus, em igualdade de condições. E ele ama a todos do mesmo jeito, mesmo o mais rebelde, mesmo o mais puro dos espíritos, desde o Cristo ao mais perverso. Deus ama a todos e espera estar com todos um dia. Então, Jesus fala: Tadeu, venha para o amor puro. Essa é a minha única mensagem. Eu não estou aqui na Terra para julgar, para condenar, para criticar, para destruir. Mas eu estou aqui para falar do amor, para exemplificar o amor nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Venha, Tadeu, vamos mudar esse curso de história. Vamos exercitar o amor, porque a justiça está só nas mãos de Deus. E nós, no Espiritismo, aprendemos que a justiça é uma das leis que ele rege todo o universo. E essa lei ninguém aplica. Nós é que transgredimos ou que a respeitamos. Essa lei é para todos nós. Claro que Judas Tadeu ficou meio que cambaleante com tanta informação. Ele que se sentia injustiçado, na verdade não estava compreendendo, e talvez ali tenha sido o divisor para ele, de um novo caminho, de um caminho de exercitar o amor. E exercitar onde? Com aqueles que sofrem, os leprosos, as viúvas, os órfãos, os dementados, os desesperados. E ele respira fundo e começa a compreender que é preciso servir, porque o Mestre disse: eu vim aqui para servir a todos, todos que me procurarem, eu estarei servindo. Simão,
perdão, Judas. Judas Tadeu. Quem se preocupa muito com a justiça não tem tempo para servir. Sirva a quem surgir diante de você, a quem precisar diante de você. Sirva, ajude. Uma palavra, um abraço, uma visita, um copo d'água. Estaremos praticando o amor. E o amor liberta. A cabeça não vai se preocupar mais com coisas menores. Todos nós estamos sob a justiça do Pai, do Criador. E não esqueça, eu vim ao mundo para servir. Eu lembro de Paulo, quando Paulo disse, o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado sai do mundo por outro homem. Então, na Gênesis de Moisés, com Adão, entra o pecado no mundo. E com o Cristo ele sai quando o Cristo nos ensina como nos libertar do mal. O pecado, na Bíblia, é o mal traduzido pelo Espiritismo. E dentro desse quadro de Judas Tadeu, onde ele se sente o pior, o desfavorecido, o injustiçado, mas que no final sai com um aprendizado grandioso de Jesus, eu lembrei de uma história. Nós temos fábulas, temos contos, temos uma série de histórias e histórias que enriquece muito o conteúdo moral. E quando terminava aqui esse assunto, o estudo, o aprendizado dele, para poder falar, eu lembrei de uma historinha, talvez conheçam, talvez não. Ela é muito conhecida na Ásia. A Ásia tem um papel muito importante na formação da humanidade, né? De lá partem as filosofias, as crenças, as religiões que se espalharam pelo mundo. Acabou se perdendo, mas aí é assunto para outro dia. Uma das historinhas que tem lá é a historinha de 2 baldes. A historinha é assim, um senhor morava no alto de uma montanha. E a Ásia, as montanhas, são íngremes, são pedregosas, não são montanhas como nós estamos acostumados aqui no Brasil. E ela descia todos os dias aquela montanha, uma moça jovem, 18, 20 anos. Descia com 2 baldes para pegar água e levar lá para a casa daquele senhor que morava meio que sozinho, mas contava com os serviços dessa moça. Já devemos ter visto em filmes como eles como eles transportam até hoje, né? É tipo um cabo de vassoura, né? Um galho com 2 ganchos e um balde de cada lado. Então ela descia, descer é mais fácil, e subia com os baldes cheios d'água. Jesus diz, né? O pote de tanto ir ao poço um dia quebra, porque o pote é de barro na Palestina da época de Jesus. E esses baldes não eram de barro, mas eram baldes de plástico, de metal, e quis, o passar do tempo, que um dos baldes furasse, tivesse um furo. Então a moça enchia os 2 baldes, colocava lá naquele, eu não sei como chama, e subia ao morro. O balde furado se sentia péssimo, porque com o passar do tempo, o furo aumentou.
E aí chegava lá em cima com 90% da água, 80% da água. Quando chegou a 50% da água, ele não aguentou. E falou para a moça, esses contos, os animais falam, as coisas falam, o que interessa é o conteúdo. E o balde falou para a moça, me jogue fora, eu não sirvo para nada. E já estavam lá embaixo, quando ela foi encher d'água. Ela falou para o balde, você não sabe quão importante você é. E o balde, imagina, um balde, como Judas Tadeu. Imagina que valor pode ter um balde furado, que você enche de água e chega lá em cima, cada vez com menos água. Já ontem cheguei na metade, hoje será menos da metade. E a moça dizia, você é muito importante, não só para mim. Você não sabe o tamanho da sua importância em toda a obra de Deus. Você é importante para mim, é importante para o Senhor que me dá o emprego, porque ele bebe a água que está aí dentro, ele usa a água que está aí dentro para lavar as mãos, para tomar banho. E ela falou, nós vamos começar a subir o morro. Repare no morro do seu lado e repare no lado do outro balde. E você vai perceber a diferença. Quando subia, ele viu que do lado do outro balde era um restolho de pedra, de terra, pedregulhos, pedras grandes. E do lado dele estava todo o caminho florido. Porque a água que caía dele era o que as plantinhas ali precisavam, aquelas sementes que os passarinhos deixam pelo caminho, precisavam de água para florir. Talvez do outro lado também tivesse, mas o outro balde não doava de si para aquelas flores. Então, quando chegou lá em cima, ela falou, você percebeu como você é importante? Isso que Jesus disse para Judas Tadeu. Você é importante. Tenho o que fazer, por isso eu conto com você. E por isso, nós terminamos assim. Todos nós somos importantes para Jesus. Ou fazendo comentários evangélicos, ou dando passes, ou orando, ou vibrando, ou ajudando na assistência que a nossa União Assistencial Espírita André Luiz faz com cestas básicas, com crianças, com roupa, com um monte de coisa. Todos nós podemos ser esse balde furado. Todos nós podemos ser Judas Tadeu. Jesus conta com todos nós e mais outros que nós podemos também trazer. Não há mal que nos envolva, não há nada que nos envolva que não esteja autorizado por Jesus. Tudo é ensinamento, tudo é lição e a força ele nos dá. Basta nós buscarmos. A oração é o grande remédio, é a grande vitamina que precisamos. Sempre. Jesus fala sempre de oração. Então, pratiquemos a oração. E sejamos como Judas Tadeu, capacidade limitada na aparência do mundo físico, porque em espírito somos todos iguais. Balde furado é o que faz as flores crescerem. Fiquemos em paz e que possamos nos encontrar assim, em paz e harmonia, numa próxima oportunidade. Que assim seja.
Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, a Mônica conduz. Como é bom, não é? Nós ouvirmos da importância do amor, dessa força do amor que alimenta a nossa vida e move o mundo. De relembrarmos que que a nossa felicidade, na verdade, depende de nós olharmos para esse outro, né? De estarmos atentos à necessidade daquele que está em sofrimento e de que, por mínimo que possamos fazer, quanto significativo vai ser na vida, vai representar na vida de alguém, assim como na nossa vida, uma pessoa que esteve no nosso caminho com uma palavra, um olhar, um abraço, representou já tanta força para nos levantar, não é? Naquele momento do caído. E lembrando, né, que é muito importante, Jesus, esse nosso governador planetário, está no leme, e se ele está no leme, ele não vai deixar esse barco afundar. A tempestade chega, mas ela vai passar. Então vamos agradecer, não é, a Deus a oportunidade desse encontro, dessa reflexão tão importante que cada um de nós com certeza fez no momento em que estava ouvindo esse diálogo de Jesus com Tadeu, porque todos nós somos um pouco dos discípulos. Jesus não escolheu, ele poderia ter escolhido para ser os seus representantes, acompanhá-los, espíritos de escola, com todo aquele conhecimento, para que com certeza, não é, levaria adiante os ensinamentos das leis divinas, mas não. Foram aqueles 12 iguais a todos nós, com dificuldade em compreender, com as suas deficiências, que chegaram a negar Jesus, a incompreender e até, né, a trocar Jesus, a vender onde Jesus estava, iludido de que o poder de Jesus na hora iria se revelar e Jesus iria mostrar toda a sua grandeza. Então, essa mensagem tão sábia de Jesus, de mostrar que todos nós somos capazes de aprendermos, porque somos essa centelha, não é como o Mário disse. Então vamos deixar que nesse instante essa centelha, esse amor que todos nós temos ainda de forma embrionária, mas tão importante, não é? Uma fagulha do amor de Deus, de Cristo, opera prodígios, mostrando a força desse amor. Então, que nesse instante nós possamos nos unir em pensamento, sentindo que o nosso amor se condensa nesse instante e de cada lar nós vamos mentalizando, como se estivéssemos nesse instante no nosso self, no meio daquele salão, e vamos percebendo que aquele salão se transforma. Do meio do salão se forma um coração de tanta luz, tão colorido, e essa luz e essas cores são nossas, é a nossa doação que está sendo levada até lá. E entregamos esse coração a Jesus, para que Jesus possa levar um pouquinho do nosso amor ao nosso planeta. Levando o amor, a paz, a união, a fraternidade, a esperança, o alento a todos os corações que sofrem nesse planeta. Fortalecendo as pessoas de bem, para que elas perseverem nessa caminhada de olhar o próximo, de fazer o bem, porque só encontramos a felicidade
quando estendemos a mão para o outro. Que Jesus fortaleça cada um de nós, derramando suas bênçãos, para que perseveremos no aprendizado dos seus ensinamentos. Que haja paz, compreensão e entendimento em nossos lares. Que nossos locais de trabalho possam ser a oportunidade não só do ganha-pão, mas do nosso aprendizado como seres humanos. E assim, que Jesus continue abençoando o nosso encontro. E que na próxima semana, em seu nome, possamos mais uma vez estarmos aqui, reunidos. Que assim seja. Uma semana de muita paz, uma boa noite a todos e que possamos refletir nesses ensinamentos tão preciosos. Que assim seja.